tô aqui, agora são... Eita! Ó, vou fazer o seguinte, eu vou fazer um programa lindo, mas eu quero que esse programa, sim, toque a alma, toque o seu coração. Afinal de contas, eu sei que nós estamos terminando o ano de 2025, quase começando o ano de 2026, e eu peço, Senhor, vem em nosso socorro, vem abrir assim novas portas, novas oportunidades. Senhor, derruba aqueles muros que nos impedem de ir para frente, de avançar na vida, e que eu faça grandes voos. Você que está me acompanhando agora, faça grandes voos. Vem 2026, está quase chegando. Eita! Amém. Uma nova unção. Tá começando mesmo. Vem comigo, vamos lá, força, vai. Sabe aquela mistura simples do dia a dia, arroz com feijão? Pois é, ela foi reconhecida pela ONU como uma das refeições mais saudáveis do mundo. Presente em praticamente todas as mesas brasileiras, esse clássico é muito mais do que tradição. É nutrição de verdade. A combinação oferece proteínas vegetais completas, fibras, ferros e vitaminas do complexo B. E o melhor, tem menos gordura que a carne, não tem glúten e nem colesterol. Segundo a ONU e instituições como a Universidade de Harvard, o arroz com feijão é exemplo de alimentação acessível, saudável e culturalmente rica. E não para por aí. O arroz com feijão é também símbolo da identidade e da resistência alimentar no Brasil. Está nas mesas simples, nas fartas e sempre acompanhado de afeto, memória e raiz. Num tempo cheio de modismos e dietas mirabolantes, o simples segue imbatível. O arroz com feijão é sabor, saúde e história no mesmo prato. De imaginar, né? Nesses tempos assim de Natal, Ano Novo, né? A gente às vezes ultrapassa, né, o limite assim do bom senso, né? A gente come um pouco demais, umas comidas diferentes e tudo mais. Depois que vai passando, né? Natal, Ano Novo, a gente fala, ai, que saudade que eu tô daquele arrozinho gostoso, daquele feijãozinho gostoso. Nossa, se fosse essa comilança o tempo todo, vixe Maria, eu nem aguentaria, Dalcides. Eu sei que eu também não aguentaria. Por isso que eu quis resgatar a importância do dia a dia e a simplicidade do dia a dia. Mas quando eu falo de um arrozinho com feijão, eu estou falando da saudade que dá, quem sabe, aquele arrozinho que a mãe fazia. Aquele feijãozinho preparado, ai que gostoso. Quem sabe seu pai chegando do trabalho, até com aquele cheirinho assim de graxa, ou a mãozinha sujinha de graxa. E aquele almoço gostoso. Eu me lembro da minha infância. E aconteceu tanta coisa bonita na minha infância. Eu me lembro com carinho a minha infância e as coisas simples da minha infância. Das muitas coisas do meu tempo de criança, guardo vivo na lembrança o aconchego do meu lar. No fim da tarde, quando tudo se aquietava, a família se ajuntava lá no alpendre a conversar. Meus pais não tinham nem escola e nem dinheiro, todo dia o ano inteiro trabalhavam sem parar. Faltava tudo, mas a gente nem ligava. O importante não faltava, seu sorriso, seu olhar. Ei, saudade. Ô, gente, eu fico lembrando, né, dessas coisas do passado, né? Mas eu acho que você também se lembra dessas coisas do passado, né? A gente foi feliz quando era criança. Certamente você foi feliz. Tanto assim que você se lembra de algumas coisas, algumas peraltices, aquela tia que era a mais legal, aquela prima que ficava do seu lado nas horas mais difíceis. Como é gostoso começar falando de comida, mas na verdade ter essa saudade daquilo que nos reunia ali ao redor da mesa, né?
aquela fraternidade, aquele carinho, aquele sorriso, as brincadeiras, as provocações entre os irmãos. E às vezes até o irmão mais adulto, mais crianção. Quanta coisa bonita, né? Que Deus abençoe as nossas famílias. Que Deus abençoe os nossos corações também. Assim seja. Amém. Pão da vida és tu, Jesus, o pão do céu. O caminho, a verdade, via de amor. Tenho 65 anos e fui diagnosticado com uma doença degenerativa. Isso por si só já foi um baque, mas o que mais tem me incomodado é que em alguns anos eu não serei capaz de cuidar de mim. Não quero ter que depender ou ser um peso para minha família. Sei que é inevitável e não sei o que fazer. Preciso de um conselho. Antônio. Antônio, quem vai dar o conselho para você é o nosso público, são aquelas pessoas que estão nos acompanhando de todas as partes do Brasil. Estou doente, não quero ter que depender ou ser peso para minha família. O que é que vocês têm a dizer para o Antônio? dalcides@gmail.com é o meu e-mail. Eu vou abrindo meu e-mail aqui e vou vendo as respostas que estão chegando. O que é que você diria para o Antônio? dalcides@gmail.com. Ele já sabe que ele tem uma doença degenerativa, ele sabe que as coisas vão se agravar, mas ele não quer ser peso para a família e ele não sabe o que fazer. Então, nesse momento, você pode entrar em contato comigo, dalcides@gmail.com. Ô, gente, eu coloquei nas minhas redes sociais qual que é a sua angústia, o que é que você está precisando. E eu estou vendo aqui respostas chegando nas minhas redes sociais. Eu estou vendo aqui tudo o que o pessoal está pedindo, assim, bênçãos, graças dos céus. A Maria Ada, ela diz a libertação dos vícios da Alcides. A Valéria está pedindo pela família Souza e Silva. A Maria de Fátima está pedindo pelo relacionamento. Gente, eu estou olhando cada uma dessas intenções, cada um desses pedidos. Dalcides, você é uma bênção na minha vida. Assisto todos os dias. Você é um bálsamo para nós. Estava com ansiedade. As orações me deram forças. Muito, muito obrigado. De Joinville, Leoni Helman. Leoni, que Deus te abençoe e te proteja, tá? A Silvana está dizendo assim, prosperidade financeira da Alcides. Minha vida mental, está dizendo a dona Cícera. A Sol está dizendo meu casamento da Alcides. Eu estou olhando nas minhas redes sociais e eu estou vendo todas as intenções e pedidos que estão chegando. A Francisca me escreveu e ela agradece a Deus uma graça recebida. Vamos rezar juntos, vai. Olá, meu nome é Francisca da Costa, tenho 87 anos. Eu tinha um problema no coração e precisei passar por muitos exames e acompanhamento médico. Fiquei aflita com toda essa situação e com medo do pior acontecer, mas pedindo a intercessão de São José e São Miguel Arcanjo, eu fui curada. Sou muito grata por isso e creio que em breve terei mais um testemunho. Obrigado, Rede Vida. Francisca da Costa. Agradecendo a Deus pela intercessão de São José, esse ano de 2024. Ana Minerva, eu vi que você me escreveu também, a Fernanda, a Michele. Podem contar comigo, com todo o amor do meu coração. Tá aqui, ó, a Ana disse assim, Dalcides, com muita alegria em meu coração, eu venho te dizer que eu tinha muita ansiedade. Depois passei a ouvir a Rede Vida. Nossa, tudo mudou. O que o Senhor fala para nós nos programas é muito proveitoso para as nossas vidas. Coloca o meu testemunho no ar, tá já no ar. Sou de Rondônia, Urupá. Ô, Ana, que Deus te abençoe e te proteja, tá? Obrigado pelo seu carinho com a gente. A Fernanda, né, me escreveu também. Dal, você já me ajudou bastante. Grandes decisões que tomei, grandes conquistas e melhora da minha saúde física e espiritual. Obrigado por tudo. Fernanda, eu que te agradeço. Obrigado pelo seu carinho. Michele, eu vi que você me escreveu também e muito obrigado, tá?
a Michelle me escreveu, disse assim: quero te agradecer pelo ser humano maravilhoso que você é. Já tem 2 anos e 2 meses que assisto Escolhas da Vida e de lá para cá fui mudando e mudei muito. Tem uma música especial para Escolhas da Vida dessa tarde. E essa música eu dedico a todas as pessoas que estão em sintonia de oração comigo, estão se colocando em oração comigo. Olha que coisa mais linda, ó. Olha aí, ó. Eita. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Nada é por acaso. Amém. Essa tarde a gente se encontra no coração de Deus. Eu estendo a minha mão e juntos rezamos com fé. Na cidade de Betânia, Lázaro, amigo de Jesus, estava gravemente doente. Suas irmãs, Maria e Marta, pediram ajuda a Jesus, que decidiu esperar 2 dias antes de ir, com um propósito maior em mente. Quando chegou, Lázaro já estava morto há 4 dias. Marta expressou sua tristeza e Jesus prometeu que ele ressuscitaria. Depois de uma conversa, Jesus foi ao túmulo, onde ficou comovido e chorou. Ele ordenou que a pedra fosse removida, apesar das hesitações de Marta, e reafirmou que, com fé, ela veria a glória de Deus. Em seguida, Jesus orou e, com uma voz poderosa, chamou Lázaro, que voltou à vida. Esse milagre não apenas demonstrou o poder de Jesus sobre a morte, mas também serviu como um convite à fé, lembrando que mesmo nas situações mais difíceis, sempre há esperança em Cristo, que é a ressurreição e a vida. Olha isso, ó. Eu acho que o Antônio não deve se preocupar com isso. Lembra a história do Antônio que eu trouxe agora? O Antônio, ele tem uma doença. Ele falou assim: ixi, daqui para frente essa doença vai se intensificar. Eu não quero pedir ajuda para minha família. E o Lucas está dizendo assim: Dalcides, eu acho que o Antônio não deve se preocupar com isso. Ele fez a parte dele, ajudando a família dele, e agora a família dele pode cuidar dele. Dalcides, que bênção, meu Deus, é isso. Dalcides, amamos te assistir, peço que reze pela minha família, para o meu sogro Pedro, que é muito devoto do nosso Pai Eterno e Nossa Senhora Aparecida. Estou rezando. Suzane está pedindo, Ederson está pedindo oração, Leidiane também, Fabiana, Marcelo. Reza por mim, Dalcides, tem uma causa na justiça. Vamos rezar, Marcelo? Sobre o caso do Antônio, que está doente e não quer depender da família. Minha palavra para ele é que Deus é o médico dos médicos, que ele escolha viver e agradecer a Deus pelas bênçãos que virá em nome de Jesus. Não desanime. É isso, não desanime. O que eu diria para o Antônio com essa doença degenerativa? Curta a sua família, ore para Deus nada é impossível. Muito bem, eu estou contando aqui essa história, né? E eu me lembrei também da história de Lázaro, e por isso também que trouxemos essa história de Lázaro. E essa história de Lázaro vai direto ao nosso coração. Quando Lázaro ficou doente, as irmãs Marta e Maria sabiam que não conseguiriam enfrentar essa doença sozinhas. Então chamaram Jesus. Fala para Jesus vir para cá. Mas Jesus levou um certo tempinho para chegar. Não é como hoje, você pega um carro, sai em alta velocidade, pega um avião e vai estar lá. Naquele tempo tinha que fazer a caminhada. A caminhada, em geral, era a pé. Agora, tem algo precioso nessa história. Quando a gente passa por momentos difíceis, a gente sente a nossa fraqueza, a gente percebe o quanto a gente é limitado e, ao mesmo tempo, a nossa confiança em Deus. Quanto nós temos de confiança em Deus. Gente, quando Marta e Maria viram Jesus, elas até ficaram um pouquinho bravas com ele. Jesus, se você tivesse chegado aqui mais cedo, você teria cuidado. Quantas vezes a gente quer que as coisas aconteçam no nosso ritmo, no nosso tempo? E Jesus disse: fica tranquila, Lázaro vive. E naquele momento, elas olharam para ele e disseram: Senhor, talvez o Senhor não esteja sabendo. Ele está
Ele está no túmulo. E para Jesus não tem absolutamente nada de impossível, né? Lázaro, vem para fora. E de repente diz a palavra de Deus que Lázaro, morto há 4 dias, vem para fora. E naquele momento, diz a palavra de Deus, todos ficaram maravilhados. Quando as coisas parecem que demoram um pouquinho para acontecer, Deus quer manifestar suas maravilhas. Quantas vezes eu paguei a minha boca, falei, mas parece que Deus não está vendo, Deus não está vendo. Passado algum tempo eu digo, Senhor, obrigado, agora eu entendi. Algumas demoras de Deus, passado algum tempo a gente entende que não são demoras, mas que Deus tem o tempo certo de cada coisa. Que essa história de Lázaro toque o meu coração e o seu. E que o milagre que você precisa, se for da vontade de Deus, que isso aconteça. Eu creio, Senhor, e tomo posse dessa graça. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria. Vem pra fora, Lázaro. Sonhos cansados. Vem pra fora, Guilherme. Vem pra fora, Terezinha. Vem. Vem pra fora. Vem, Lázaro. É Jesus chamando a mim, a você, para sairmos dos nossos túmulos. Você que está numa depressão, vem pra fora. Dulce, fora. Vem. Eu creio e tomo posse dessa graça. A família é um projeto, um sonho de Deus para cada um de nós. Todos nascemos de uma família e não podemos ignorar que esta verdade fundamental precisa ser novamente comunicada ao mundo, pois o que percebemos, infelizmente, no mundo em que vivemos, que a todo instante tenta roubar de nós e dos nossos essa certeza de que é iniciativa de Deus e não nossa a existência da família. Tratar da questão da família não é, ou não deveria ser, só uma preocupação da Igreja Católica, mas da sociedade como um todo, uma vez que, como célula fundamental da sociedade, aquilo que a família produz, isto é, os seus frutos, os seus filhos, serão os cidadãos que o mundo receberá. Eu quero que a minha vida aqui, pela Rede Vida, seja um sinal de amadurecimento da fé. Assim como eu estou aprendendo tantas coisas novas, eu quero que você também aprenda. Por exemplo, no Antigo Testamento tem um livro chamado Deuteronômio. O nome é grande, né? Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19. Quando a gente fala em escolhas, minha gente, escolhas que nutrem a vida, a Bíblia nos ajuda a encontrar o caminho certo, a direção certa. A palavra de Deus é tida como alimento, e alimento que fortalece, que consola, que orienta, alimento que sacia. E essa palavra de Deus nos convida à responsabilidade. O texto que eu escolhi para hoje está no livro de Deuteronômio e acontece num momento decisivo. Imagina que o povo de Israel está prestes a entrar na terra prometida. O povo de Israel está em compasso de espera, porque agora tem uma cidade que será a cidade de Israel. Só que para entrar nessa cidade tem os muros.
E foram 40 anos que eles passaram vagando no deserto até se chegar nos muros dessa cidade. Moisés, você sabe que está idoso e sabe que sua missão está chegando ao fim. E ele sabe que ele não vai cruzar. E ele sabe que ele não vai entrar na terra prometida. Mas antes de partir, ele faz um último apelo. E olha o que ele diz para todo mundo. Hoje eu coloco diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. E vocês vão escolher. Mas escolham a vida. Livro do Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19. Gente, não é uma ameaça. É um convite de alguém com uma certa idade, já envelhecido, cansado pela vida. Moisés, você bem sabe, ele teve que enfrentar grandes tribulações. Ele retirou um povo inteiro lá do Egito, um povo que estava escravo. Ele fez a travessia pelo mar. Ele entrou no deserto e caminhou durante 40 anos no deserto. Mas ele envelhecido, ele diz essa frase, e essa frase eu acho muito linda. Eu coloco diante de vocês a verdade, e diante de vocês está a possibilidade de acolher essa bênção, ou também a possibilidade de escolher a maldição. Escolham a vida. Mas essa palavra de Moisés não é uma palavra simplesmente do Antigo Testamento. Nós não estamos falando de 5.000 anos atrás, nós estamos falando do dia de hoje. Você sabe que nós estamos terminando esse ano de 2025 e a oportunidade de você fazer uma escolha. O que é que você quer para 2026? Quantas vezes a gente reclama dos frutos, mas foi a gente mesmo que plantou com pressa, com distração, com medo, sem rumo certo. Deus nos dá liberdade, gente, mas Ele também aponta o caminho. Ele nos chama com firmeza e ao mesmo tempo com ternura. Escolhe a vida. Escolher a vida é escolher o que constrói, o que edifica, o que honra. É fazer escolhas que nutrem não só o corpo, mas a fé, o amor, os relacionamentos. Porque escolher a vida é plantar um futuro. Gente, escolher a vida ou a morte. Quando você escolhe, por exemplo, prejudicar alguém, você está escolhendo a morte interior. Não para os outros, mas para você mesma. Quando você escolhe ser desonesto, e isso pode ser uma escolha, você está escolhendo a morte interior. Mas, Alcides, é que o que ser esperto, quantos espertos escolheram a morte interior? Eu quero nesse momento pedir, Senhor, vem com teu socorro, com teu poder, com tua bondade, com tua misericórdia. Cuida desses corações, Senhor, daqueles que estão mais necessitados e de forma especial, daqueles que estão me acompanhando nesse momento e tomando consciência disso. Eu quero, Senhor, fazer boas escolhas. Me ajuda, Senhor, nas minhas escolhas, me ajuda a escolher a vida, o caminho da vida. E o caminho da vida é o caminho da misericórdia, do perdão, da bondade, da honestidade, da verdade. Sozinho é difícil a gente escolher esse caminho, porque muitas vezes ele é de cruz, mas eu peço a força divina para que eu e você façamos ao longo do dia de hoje a escolha daquilo que é vida e deixemos de lado os caminhos de morte, ou os caminhos que nos levam à morte interior. Eu creio, Senhor. Vem, meu socorro. Vem. Jesus é tudo pra mim. Jesus é tudo pra mim. Escolher a vida e os caminhos da vida, né? Eu tô pensando aqui, né? Você já apresentou a sua criança diante de um altar, por exemplo? Você já chegou diante do altar e disse: Jesus, eu estou aqui, ó, com o meu filho ou minha filha. Meu netinho está aqui, Jesus. Você já ofereceu a Jesus ali diante do sacrário, por exemplo? Você já consagrou o seu filho, seu neto, seu sobrinho? Sim, porque às vezes uma tia, né?
me deixa levar aqui na igreja, leva ali na igreja, né? Já foi batizado, tudo mais. Mas olha que bonito apresentar uma criança à comunidade. Vem comigo, vai. Apresentar uma criança na igreja é muito mais do que um ritual. É um ato de fé e esperança. Ao levar nossos filhos para serem apresentados a Deus, reconhecemos que eles são um presente divino e que pertencem a Ele desde o primeiro instante. É também um compromisso dos pais que assumem a missão de educar esses pequenos no amor de Cristo, guiando-os pelo caminho da fé, da oração e da caridade. Mas a apresentação não é só um momento da família, é um gesto que envolve toda a comunidade. A igreja se torna uma grande família que acolhe, protege e ajuda a formar esses novos discípulos. Quando apresentamos uma criança na igreja, estamos dizendo sim ao projeto de Deus para a vida dela, confiando que Ele estará sempre presente, guiando cada passo. Apresentar nossos filhos a Deus é plantar a semente da fé, para que floresça em esperança e fruto da vida eterna. Que cada criança que chega à igreja seja abraçada com amor e que cada família se sinta fortalecida para viver e transmitir a alegria do Evangelho. Quando a gente fala em escolhas, né, que nutrem a vida, a gente não pode se esquecer das sementes, né, que a gente planta no coração de uma criança. Apresentar uma criança na igreja, seja dentro de uma cerimônia ou no silêncio de uma igreja, eu já fiz isso. Pegando uma criancinha assim, junto com a mãe, né, o pai, vamos apresentar? Vamos. E diante ali de Jesus na Eucaristia, Jesus, toma essa criança nos teus braços. Essa criança que já foi batizada, mas eu consagro ao teu coração, Jesus. Gente, não se trata de um ritual social, nem mesmo uma coisa organizada religiosamente, mas eu acho tão bonito a gente poder ter uma criança em mãos e oferecer essa criança ao coração de Deus. Isso mostra aquilo que a gente encontra inclusive nos evangelhos, né? Jesus foi oferecido, né? Foi oferecido nos altares. Eu peço, Senhor, nessa tarde, eu não estou dentro de uma igreja. Talvez você aí na sua casa mesmo. Tem uma criancinha aí? Dalcides, eu sou vovó, mas tá, a criancinha é a minha netinha. Tá lá na casinha dela. Oferece espiritualmente essa criança. Ah, mas tá em outro país, Dalcides. É minha netinha. Ou então é a bisavó. Oferece, fala o nome dessa criança. E diz, Senhor, toma nos teus braços essa criança. Essa criança que eu tanto amo. Vai falando o nome dessa criança. Vai falando o nome. Vai. Tenho saudade daquele tempo que eu te chamava de minha mãe. Ave Maria, Mãe de Jesus. Ave Maria, Mãe de Jesus. Vou pegar as duas criancinhas menores que tem na minha família, a Tulipa e o Ian. Pronto. Na hora que eu fiz assim, eu pensei nos dois, né? É um menininho, menininha, meus sobrinhos, e eu quero oferecer mesmo ao coração também de Nossa Senhora, sabe? Percebe que um simples gesto como esse, você vai colocando essa criança diante de Deus, né? Na sua fé, na beleza da sua fé. Vai consagrando. Como que é o nome da criança aí da sua casa? Consagra, consagra. Faz esse gesto comigo agora. Faz mais uma vez. Andei duvidando, eu me lembro das coisas mais puras que me ensinaram. É bonita essa música do Padre Zezinho, né? Vem comigo, vamos lá, vai. Uma frase que é a minha paixão. Aprendi a ser o máximo possível de mim mesmo. Olha que coisa mais linda.
aprendi a ser o máximo possível de mim mesmo. Bom, primeiro que Fernanda Montenegro, gente, é difícil encontrar alguém, né, que não reconhece os valores que ela tem. Não só como grande atriz, mas os valores como pessoa, né? E a Fernanda Montenegro me ensina isso. Quando ela diz assim, eu procuro colocar o meu melhor. Se você analisar a vida artística dela, você sempre vai ter a Fernanda Montenegro trabalhando em papéis muito dignos. Ela é alguém assim voltada a valores, é impressionante. Mas essa frase mexeu comigo. Aprendi a ser o máximo possível de mim mesmo. Veja que a minha comparação não é em relação aos outros, mas a minha comparação é em relação a mim mesmo. Se eu olhar para mim no ano de 2025, eu tenho certeza de uma coisa, gente. Eu sou um ser humano melhor do que eu era 30 anos atrás. Eu me lembro de algumas coisas que eu fazia por ímpeto, algumas coisas que eu me deixava levar pelo meu orgulho. Eu olho hoje para mim e eu digo, não cheguei lá ainda, mas hoje eu sou um ser humano melhor do que um ser humano lá do passado. Ou seja, eu aprendi a ser o máximo possível de mim mesmo nessa condição que eu estou. Mas eu torço muito para que eu tenha mais algum tempo de vida. Se eu tiver o ano de 2026, eu quero que em 2026 eu olhe para 2025 e diga assim, eu estou sendo um ser humano melhor. Nesse ano de 2026, eu estou sendo um ser humano melhor do que eu era em 2025. E assim por diante. Você percebe que a gente para de se comparar com os outros, mas a gente vai buscar o máximo possível, sem também, né, exageros e sem achar que a gente tem que ser perfeito, porque nós somos humanos e a condição humana é de falha. Mas eu peço, Senhor, me ajuda. Eu quero ser melhor do que eu fui ontem. Eu quero ser melhor do que eu era no ano passado. Eu quero ser melhor a cada dia. Que venha sobre mim, sobre você, a bênção, a graça. Me ajuda, Senhor, a ser melhor. Melhor do que eu já fui. Me ajuda a ser o máximo possível. E o melhor de mim mesmo. Amém. Chegar, vou insistir, continuar a esperar e crer. Vai sentindo essa paz, essa serenidade, essa força interior? Vem comigo, vamos lá. Estou me sentindo confusa e em dúvida com minha vida amorosa, pois tenho duas pessoas muito próximas a mim que me fazem bem e que querem construir uma vida junto comigo, mas não consigo decidir com quem quero me juntar. Pode orar por mim? Jussara. É claro que eu posso. Em alguns momentos a gente precisa ter discernimento, sabe? A gente precisa ter sabedoria. Tem uma oração bonita que eu quero fazer com vocês agora, porque você está vivendo, Jussara, você está vivendo esse momento, né, de uma certa crise, uma certa angústia. Tem gente, por exemplo, que está confuso em relação ao trabalho, se continua nesse trabalho, se precisa dar um passo. Tem mãe, por exemplo, que está confusa em relação à educação dos filhos. Em alguns momentos da vida, tudo que a gente precisa é de discernimento, é de sabedoria, é de inspiração divina. Diga comigo assim, Senhor, Tu és a fonte verdadeira da luz e da ciência. Derrama sobre as trevas da minha inteligência um raio da Tua claridade. Dá-me inteligência para compreender, memória para reter, facilidade para aprender, sutileza para interpretar, graça abundante para falar. Meu Deus, semeia em mim a semente da Tua bondade. Faz-me pobre sem ser miserável,
humilde sem fingimento, alegre sem superficialidade, sincero sem hipocrisia, que faça o bem sem presunção, que corrija o próximo sem arrogância, que admita a sua correção sem soberba e que a minha palavra e a minha vida sejam uma coisa só, uma verdadeira coerência. Assim seja. Amar-te mais Amém. que a mim mesmo, amar-te mais que tudo que há aqui, amar-te mais que aos mais queridos. São Tomás de Aquino, desde criança, passou a morar e receber sua educação dos beneditinos do Monte Cassino. Todos os dias, quando cruzava com os monges pelos corredores, perguntava: quem é Deus? Mas, embora as respostas fossem verdadeiras, não encontrava em ninguém a explicação desejada. Naquela época, mal se podia imaginar que ele seria um dos maiores teólogos da Santa Igreja Católica e a rocha fundamental do edifício da filosofia cristã. Aos 14 anos de idade, São Tomás descobriu nos dominicanos o carisma com o qual se identificou por completo, o que o fez aderir à ordem, se tornando um frade dominicano. Mesmo tendo escrito grandes obras através de sua brilhante memória, que lhe permitia lembrar todas as leituras que fazia, entre elas a Bíblia, as obras dos filósofos e dos padres da Igreja, passava mais tempo aos pés do crucifixo do que em meio aos livros. Recorria também a Jesus sacramentado. Às vezes, colocava a cabeça no sacrário e rezava durante um longo tempo. Ele dizia que aprendia mais desta forma do que em todos os estudos que fazia. Através da profundidade da fé de São Tomás, surgiu a certeza de que a verdade em essência é o próprio Deus e que a partir do momento em que essa verdade é proclamada de forma pura, é impossível que ela não penetre nos corações. Que São Tomás também nos ajude a compreender verdadeiramente a resposta de sua pergunta: quem é Deus? São Tomás de Aquino, rogai por nós. Sim, eu quero que a luz de Deus que um dia em mim brilhou jamais se esconda e não se apague, enfim o seu fulgor. Sim, eu quero que o meu amor ajude o meu irmão a caminhar, guiado por tua mão, em tua lei, em tua luz, Senhor. Quando eu sou um sol a transmitir a luz, e o meu ser é templo onde habita Deus, todo o céu está presente dentro em mim, envolvendo-me na vida e no calor. Sim, eu quero que a luz de Deus que um dia em mim brilhou jamais se esconda e não se apague em mim o seu fulgor. Sim, eu quero que o meu amor ajude o meu irmão
a caminhar, guiado por tua mão, em tua lei, em tua luz, Senhor. Luz, Senhor. Luz, Senhor. Vai pedindo a luz do Espírito Santo para você, para as pessoas que você ama, para você que tem que tomar uma decisão, para você que tem que acertar o caminho ou tentar acertar o caminho, fazer escolhas. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Que venham dos céus bênçãos e graças sobre mim, sobre você, sobre aqueles que nós tanto amamos e hoje, você, quem sabe, preocupado ou preocupada com essa pessoa, peça a luz do Espírito Santo sobre ela. Vinde, Espírito Santo, vinde, Espírito Santo, vinde, vinde, vinde. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti, Espírito Santo. Vem orar por mim. Você vai sentindo essa paz e é o grande presente. Em cada programa que eu faço, que mais eu ouço é Dalcides. A sua voz me acalmou, esse programa me acalmou. Estou renovado interiormente, Dalcides. Os muitos recadinhos que vão chegando de todas as partes do Brasil dizem exatamente isso. Gente, eu acredito muito na luz do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, vinde sobre todos nós. Vinde, Espírito Santo. Só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está... Acho que a vida da gente apresenta para cada um de nós oportunidades. A gente pode estar distraído, né? E quando a gente está distraído, a gente deixa passar. Mas se você estiver atento, aquilo que aconteceu pode ser uma grande oportunidade, um sinal de Deus. Sinal de Deus não é só quando a nuvem desce, invade ali a sua casa, o lugar onde você está, a montanha onde você está. Sinal de Deus pode ser nas coisas mais simples de cada dia. Aquelas pessoas que convivem com você, aquelas pessoas que amam você, aquelas pessoas que muitas vezes até nem gostam muito de você, mas Deus pode se utilizar dessas pessoas e dessas situações para falar com você. Tem um trecho de um filme, A Volta do Todo-Poderoso, que eu acho que vale a pena. Um trechinho, vai lá. Se alguém rezar pedindo paciência, acha que Deus dará paciência? Ou Deus dará a oportunidade de ser paciente? Se pedimos coragem, Deus dá coragem ou nos dá a oportunidade de sermos corajosos? Se alguém pede que a família seja mais unida, acha que Deus une a família com amor e alegria, ou dá a eles a oportunidade de se amar? Eu só quero lembrar que Viva a Vida, toda terça-feira, 8h30 da noite, tem programa especial, hein? Tem aquele programa que toca a alma, toca o coração, né? E você que valoriza a boa música caipira, ó, esse programa é pra você. Fique na paz, Deus abençoe. Tchau, gente. Eu chorei de cair, ela chorou.